Começar? Então, beleza, segunda aula, né, gente? Aqui tá o notebook que a gente vai usar. E aí, antes de começar, vamos fazer uma revisão bem rapidinha do que a gente viu aula passada. Eu vou tentar deixar sempre com zoom aqui, mas aí se ficar muito pequenininho, vocês avisam, tá? Então, primeiro a gente falou de programação. Alguém pode dizer o que é programação? O que significa você fazer programar alguma coisa? Pode falar, Paulo. É meio que uma forma de se comunicar com o computador. Boa. Alguém mais tem alguma coisa sobre isso? Pode abrir o microfone direto, tá? Dar instruções ao computador, o Almir falou. Boa. E a gente falou de linguagem de programação também, né? Isso, para realizar uma ação. Então, você dá instruções para o computador para realizar uma ação. Então, é uma forma de se comunicar com ele, para ele realizar alguma tarefa para você. E a gente falou de linguagem de programação também, né? Vocês lembram? O que seria essa linguagem de programação? Seria uma forma de adaptar as ordens da nossa língua para a língua do computador? Exato. Boa. Exatamente isso. Então, a gente, para comunicar com o computador, ele tem que entender o que a gente fala e a gente usa essa linguagem de programação para passar essas instruções para ele. E aí, aqui nesse curso, a gente está usando Python como linguagem de programação e a gente está usando o Colab como interface para a gente escrever nossos códigos, né? Aí, na aula passada, a gente viu algumas coisas. A gente viu a função print, né? Que a gente vai usar um pouquinho mais essa aula. Então, não vou nem colocar aqui na revisão. A gente viu variáveis. Vocês lembram o que são variáveis? Quem é que fala aí o que é variável? Espaços de memória que você pode usar para guardar alguma informação. Boa, exatamente. E a gente viu também tipos de variáveis, né? Então, a gente tinha lá os inteiros. Os inteiros, eles representam os números que são do conjunto dos inteiros, então, os negativos e os positivos, certo? Em todos os números 0, 1, 2 e negativos também. Os floats, que são os números que a gente chama em português de ponto flutuante, né? Que são os que representam os números reais. Então, a gente pode colocar ali um número com vírgula, enfim, todos os números que pertencem ao conjunto dos reais. A gente pode colocar inteiros também, só que daí ele vai ler como um número com vírgula, que foi o exemplo que a gente fez na aula, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei um 3 e coloquei um 3.0. Usualmente, a gente entenderia como o mesmo número, só que para o computador tem uma grande diferença. O computador, o 3, que não tem a vírgula, não tem o ponto, né? É um número inteiro, e quando ele tem o ponto, ele é um ponto flutuante. E a gente tem também esse outro tipo de variável numérica, que é os booleanos. Eles só assumem o valor true ou false. E aí a gente tem que escrever com letra maiúscula aqui. Enfim, isso aqui a gente vai usar um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver usando condicionais, tá bom? Na próxima aula a gente já volta para ele. E aí a gente tem as strings, que são sequências de caracteres. A gente definiu algumas strings na aula passada, então vou colocar aqui, por exemplo, variável banana. Eu posso dar um número para ela que vai ser 45, por exemplo. Mas como eu defini ela entre parênteses, o computador vai entender isso aqui como texto, independente da gente olhar ali e ver um número, certo? O computador guarda aquela informação como texto. Se a gente define sem parênteses, aí ele vai ler como inteiro. Se eu colocar 45.0, é um float, tá? E a gente pode definir essa variável como um nome também, pode ser Ana, por exemplo, certo? Todas as variáveis de texto são strings, desse jeito aqui. Opa, aqui. Vou colocar isso aqui para baixo. Aí a gente tem a outra sequência, que são as listas, né? As listas, elas são sequências ordenadas também. A gente pode ter lista com várias entradas, então pode ter uma lista só com números, listas com nomes, né? Desse tipo aqui.
A gente pode ter listas com objetos diferentes dentro dela. Então, por exemplo, eu posso criar uma lista que é 1, 2, 3 e 4. Vou começar com 0 só para criar o costume. Posso ter uma lista de nomes, e aí aqui dentro eu posso colocar os nomes que eu quiser, e aí todas essas entradas aqui vão ser de texto. Certo? E eu posso ter uma lista misturada também. Posso ter uma lista mista. E aí essa lista vai ter um nome, que vai ser Alan. E aí lá para frente eu vou ter o 45 e depois eu vou ter um float 6.0. E aí vocês lembram, alguém me ajuda, por favor, como é que eu acesso o nome Bia na lista nomes? Como? É o número 1 na ordem daí, porque o 0 conta como Alan, o 2 vai contar como 45. Ah, não, falei errado. O de cima vai contar, o 0 vai contar como Ana, o 1 vai contar como Bia e o 2 vai contar como Caio. Boa. Aí como é que eu escrevo aqui para acessar o Bia? Print lista 0. Boa. Print, lista nomes. 0 aí eu vou acessar qual? Qual que vai ser aqui? Assim vai ser o ano, né? Vamos ver. Ele demora um pouquinho quando roda primeiro. Eu não tinha rodado essa célula aqui. Aí vocês viram o erro que aconteceu? É bem interessante, inclusive. Eu não tinha rodado essa célula aqui. Deixa eu fazer diferente, ó. Aqui. Eu tirei o S, agora ela chama lista nome. Se eu pedir lista nome sem rodar a célula de cima, o computador ainda não tem nenhum objeto lá dentro dele chamado lista nome. Então ele não vai reconhecer, ó. Ele falou aqui que não está definido. Porque eu não mandei essa variável ainda para ele gravá-la dentro de um espaço de memória com essa variável. Então ele vai dar erro. Primeiro eu rodo essa célula de cima, para ele gravar essas variáveis, aí depois eu posso acessar elas, tá bom? Então aqui, o Paulo tinha falado com 1, né, para a gente acessar o BIA. Certo? Então, listas também começam com índice 0. E a gente aprendeu algumas outras formas de acessar essa lista, mas isso também vai ser uma coisa que a gente vai aprofundar em aulas mais para frente. Aí tem a tupla, que é muito parecido com a lista, ela também é uma sequência ordenada. As entradas dela podem ser de tipos diferentes, então eu posso ter uma tupla também que tenha um nome, um float, um inteiro, posso ter uma lista dentro de uma tupla, inclusive. E a grande diferença da tupla para a lista é que a tupla não muda. Então a gente não pode alterar a tupla ao longo do código. Então se eu definir uma tupla de uma forma, ela não vai mudar mais. Ao contrário da lista que eu posso alterar. Então aqui em cima, por exemplo, se eu quisesse mudar... lista nome 1 e eu quisesse que ela fosse, em vez de Bia, colocar Beatriz. Aí quando ela imprimisse de novo, já estaria com Beatriz. E se eu pedir para ela me trazer só a lista... Peraí. Aqui eu estou comentando o texto, então tudo que está comentado o computador não lê. Vocês lembram disso, né? Sim? Beleza. Então se eu pedisse para ele me imprimir a lista, ele mudou lá em cima, tá vendo? Então agora a lista que era Ana, Bi, Caio, ele mudou para Beatriz, o segundo nome. Tudo isso a gente viu na semana passada. A tupla é a mesma coisa da lista quase, só que ela não muda ao longo do código. E para criar ela, então se eu quiser criar uma tupla,
eu uso parênteses, certo? E aí eu não consigo alterar nada que tem ali dentro. Uma coisa interessante que a gente não viu da última vez por exemplo, eu colocar uma lista dentro de uma tupla. É uma coisa que dá para fazer também. Então, eu vou criar aqui, eu vou usar essa lista que eu criei aqui em cima, ó. Lista 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Então, eu vou colocar aqui um nome. Dentro da minha tupla, eu vou colocar um nome. E eu vou colocar a minha lista que eu defini lá em cima. Então, o que está acontecendo aqui, ó, nessa tupla? Eu estou pedindo para o computador pegar um espaço de memória e lá dentro eu estou colocando Ana. E na segunda posição da minha tupla, eu estou colocando a lista. Só que a lista já é um objeto por si só. Então, o que o computador está fazendo é interpretando que é um nome de um objeto, um outro objeto. O que acontece agora se eu adicionar um item nessa lista? Se eu colocar, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e no final colocar um 5. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para vocês verem. Tupla 1. Vamos pegar a posição ali da lista para ver o que ele imprime para mim. Ele está imprimindo exatamente a lista que eu criei aqui em cima, né? Aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui é um método que a gente ainda não viu, a gente vai ver umas aulas para frente. Ele adiciona uma coisa na minha lista. Ele adiciona um item na minha lista, tá? Então, eu adicionei. Aí agora eu vou imprimir a minha lista. É a mesma lista, tá vendo? Só que ela adicionou um númerozinho. Agora, o que acontece se eu pedir para ele imprimir de novo a tupla, a posição 1 da minha tupla? Alguém sabe? Ele mostraria o mesmo valor anterior, 0, 1, 2, 3, 4. Então, ó, vamos ver. Opa, cliquei errado. Aí, ó, ele mudou a tupla sem mudar a tupla. Esse é um jeito interessante, porque na verdade o que está ali dentro da minha tupla não é uma lista, é o nome de uma variável. Então é como se dentro da minha tupla eu guardasse o endereço da minha lista que eu criei ali em cima, entendeu? Essa é uma forma que tem de... Eu não estou mudando a tupla, eu estou mudando o objeto que está dentro da tupla. E que, na verdade, está armazenado em outro lugar. Certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Professora, Oi. pode repetir? Quem chamou? Eu só pedi para a senhora repetir, porque eu estava acompanhando, estava abrindo o site, e aí eu perdi a última parte. Qual parte? Sobre a lista, que não é, na verdade, números, é outra coisa. A lista, ela é uma sequência de entradas ali. Então, eu vou ter, dentro da minha lista, eu vou ter vários espaços onde eu posso guardar coisas. Eu posso guardar números, posso guardar nomes, como eu fiz aqui na lista nome, ou eu posso guardar coisas diferentes entre si, que é uma lista heterogênea. Posso ter um nome junto com um número, int, né? E junto com um float, por exemplo. Eu posso colocar mais coisas dentro da minha lista. Que é diferente da tupla, porque a tupla, na verdade, é muito parecida, só que ela não se altera ao longo do código. Então, quando eu faço a lista, eu posso mudar alguma entrada da lista, só uma ali. Eu posso mudar, aqui no exemplo que a gente fez, a gente mudou Bia para Beatriz. Na tupla, eu não posso mudar. Se eu tentar mudar esse Ana para algum outro nome, ela não vai aceitar. Vou fazer aqui. Eu vou tentar mudar, né, de Ana para Ana Carolina. Aí ele fala que ele não suporta um novo
Ele não suporta que você mude aquele valor ali dentro, certo? É isso a sua dúvida, Maria Rita? Mas no finalzinho, quando você estava explicando a respeito da que você adiciona um número. Bom, então vou fazer assim, ó. Isso, eu adicionei um número. Então, o que eu fiz? Eu criei essa tupla aqui, tupla 1. Dentro dela, eu guardei uma string chamada Ana, né? Dentro dessa string, né, ela tem Ana. E eu guardei uma lista. Essa lista aqui, por si só, ela já é um objeto que a gente criou antes. Tá aqui, ó. Lista de 1 até 4, certo? Então, ó, criei a tupla e imprimi. Então, aqui dentro ela tem Ana e tem a lista. E se eu peço ela para imprimir o que tem ali na posição 1, ela vai imprimir a minha lista que eu criei lá em cima. Aí, esse daqui é um método da lista que ele só adiciona um item no final. Então, aqui no caso, eu estou adicionando 5, tá vendo? Eu poderia adicionar outra coisa. Posso adicionar, inclusive, uma string. Certo? Então, adicionei uma coisa no final dessa lista aqui de cima. Então, se eu printar ela, vai ficar 0, 1, 2, 3 e 4, que é o que eu já tinha. E o que eu adicionei aqui em cima agora, cachorro, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mudando a minha lista, certo? Porque a gente disse que lista podia ser alterada. Então, eu só coloquei um item a mais. Quando eu pedi para ele me retornar a posição da tupla, aqui em cima ele tinha dado minha lista. E aí, aqui, quando eu pedi de novo, como eu alterei a minha lista, ele vai me dar a lista alterada. Só que se eu pedir... Por quê? Porque eu não estou alterando minha tupla, eu estou alterando o item que está dentro dela. E aquele espaço de memória que está reservado para a tupla está exatamente igual. Ele tem escrito Ana e tem o outro que é uma variável lista, que é o que eu já tinha criado antes. Certo? Fez sentido? Ok. Obrigada. E aí, se eu pedir para ele imprimir a minha tupla, ó, então ele tem a Ana e ele tem essa lista, ó. Isso aqui não vai se alterar, isso aqui ainda é a lista que a gente criou lá em cima. A diferença é que o que tinha dentro da lista eu alterei, mas isso está num outro espaço do código. Fez sentido? É possível. Quando a gente apaga uma célula do código, a gente não está... Isso é uma coisa importante que a gente já viu hoje. Quando a gente apaga uma célula do código, a gente não está apagando nada da memória do computador, tá? A célula do código, ela é só importante para a gente, porque enquanto a gente não clicar para rodar, o computador não consegue acessar aquela célula. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma variável banana igual a 4, e aí eu pedir aqui para ele printar o banana, o que vocês acham que vai acontecer? Agora, se eu pedir para ele imprimir agora o banana. Boa, não vai acontecer nada, né? O que ele está falando? Banana não está definido. Banana não está definido porque eu só escrevi na célula. Eu não mandei para o computador isso. Enquanto eu não clico para ele rodar, enquanto eu não clicar para o meu computador rodar aquela célula, ele não vai ter uma variável chamada banana, ele não vai ter guardado nada naquele espaço de memória, porque ele nem sabe o que eu escrevi. Então, a hora que eu rodar, aí vai dar certo o print, ó. Da mesma forma, se eu apagar a célula, se eu apagar essa célula banana aqui em cima, ele não sabe que eu apaguei, porque isso aqui é só uma interface para o usuário mexer com o código, certo? Para o usuário escrever os códigos e programar em Python. Não tem nada a ver com o computador enxerga. Então, se eu pedir para ele imprimir banana de novo, ainda existe aquela memória que está guardada dentro do computador. Então, como é que eu faço para apagar uma variável? Existe uma função que se chama del. E aí, ela vai apagar minha variável. Se eu colocar del banana aqui, então eu deletei a minha variável. Aí eu vou pedir para ele imprimir de novo, ó. E aí, de novo, banana não está mais definido. Certo? Boa. Aí, semana passada, a gente falou que ia voltar em conjuntos depois também. Aí, de novo, conjuntos não é uma coisa que a gente costuma usar muito. Na verdade,
Cara, eu quase nunca usei conjunto, eu usei conjunto só para aprender mesmo, depois... Peraí que tá travadinho. O mesmo com a tupla, você pode apagar tudo com o del, todas as variáveis, né, com o del. Pode apagar lista, inteiro, float. O del, ele serve para liberar espaço na sua memória. Então, você tem um espaço ali que tem um nome, você não quer mais usar ele, não quer mais ter um nome para aquele espaço de memória, você libera. E aí o seu código, né, o seu programa, ele vai esquecer que existe aquela variável. Mas então, aí conjunto, o conjunto, aí dando mais detalhes do que a gente viu semana passada, ele é muito parecido com o conjunto da matemática, e aí lá na matemática a gente tem conjuntos que podem ser, pode ter vários itens diferentes entre si, pode ter só número, pode ter número e letra, pode ter, enfim, vários tipos de objetos. Ele não é acessado por index, então a lista a gente tinha, né? Cada entrada tinha um nome, de 0 até o fim da lista. O conjunto não é assim. A gente pode checar se uma coisa está dentro de um conjunto, mas a gente não pode criar um conjunto. A gente não pode saber onde ele está dentro do conjunto. Isso não existe para o conjunto. E ele não pode ter objetos repetidos. Essa é uma coisa legal também, ó. Que a gente fez na aula passada. Então, por exemplo, vamos fazer... vou chamar de conjunto. E aí eu vou criar um conjunto aqui que ele tem 1, 2, 3 e 4. Certo? Então eu criei um conjunto aqui que tem 1, 2, 3 e 4. Aí se eu pedir para ele imprimir, ele tirou um repetido, tá vendo? Porque dentro do conjunto da matemática não tem sentido você ter um conjunto que tem vários itens repetidos. Ou o item está dentro do conjunto ou ele não está. Não existe repetir o item dentro do conjunto, ao contrário do que é na lista. Pode falar. Como assim não é acessado por index? Não entendi isso. Sabe aqui em cima, quando a gente fez assim, ó. Peraí. Deixa eu fazer aqui embaixo. Lista, a gente criou essa lista agora há pouco. E eu vou querer acessar a posição 3 dela, certo? Na posição 3 da minha lista tem o número 3. Se eu quiser acessar a posição 3 do meu conjunto, vai dar um erro, tá vendo? Porque o conjunto, ele não tem posições certas para os elementos dele. Ele só guarda que todos aqueles elementos estão no conjunto. Mas ele não tem uma ordem certa. Ele não é ordenado, entendeu? Entendi, professora. Obrigada. Imagina. Então, isso aqui tudo a gente viu na aula passada. A gente também viu algumas operações aritméticas, né? Só para finalizar aqui essa parte. Então, a gente tinha soma, que a gente pode somar dois números com um sinal que a gente já conhece. É verdade, eu escrevi errado. Perdão. Mas dá o mesmo... Dá erro também, um erro diferente, né? Não é... Ele não é acessável por index, tá? Isso aqui significa que a gente não pode dar um index ali. Mas tá certo, eu tinha colocado uma variável que não existe. Então, aqui, as funções aritméticas, os operadores aritméticos, né? Professora, então para criar um conjunto tem que botar antes o 7, né? Isso, para criar um conjunto, deixa eu só comentar isso aqui. Para criar um conjunto, ou a gente cria desse jeito, 7, ou a gente pode criar desse jeito aqui, ó. Vou chamar isso aqui de conjunto 1, tá? Usando essas chaves. E aí a gente pode fazer a mesma coisa. Certo? Aí soma, subtração.
A gente pode criar essas variáveis ou a gente pode pedir para o computador fazer a soma direto para a gente e ele vai retornar o valor. Mesma coisa para a subtração. Quem lembra como que era a multiplicação? Asterisco. Boa. E aí, se eu acessar aqui, ele já vai ter 6. E a divisão? Uma barra. O que vai acontecer se eu colocar 2 barras aqui? Opa, peraí, deixa eu fazer uma coisa diferente. O que é o resultado dessa divisão aqui? Se eu chamar ela, o que vai ter aqui dentro? 5. Boa, vamos ver. Peraí, deixa eu organizar isso aqui bonitinho, porque depois esse código vai para vocês e é melhor que fique no mesmo celular. Cinco. O que acontece se eu colocar 2 barras aqui em cima? Ele vai multiplicar. Como? Mostrar o resto. Mostrar o resto? Então, se eu colocar assim, o que vai ser a resposta? 1. E aí, o que aconteceu? O barra é a divisão inteira, não é não? O valor inteiro? A parte inteira da divisão? Isso, exatamente. O barra é a parte inteira. Ah, tá, entendi. É o quociente, né? Quociente inteiro, sim. Então, vou chamar ele de divisão inteira, tá? E como é que eu faço, então, para calcular o resto? Porcentagem. Se eu quiser dividir... Boa. Se eu quiser dividir 16 por 3 aqui, então... Agora o resto dá 1, certo? Então, beleza. Esse aqui foi da aula passada. Todas as coisas que a gente vai ver estão na apostila, tá? Ou pelo menos estão enunciadas na apostila. Eu acho que vai ter algumas alterações na apostila, mas bem pequenas. Aí, conforme for alterando, eu vou mandando no mural para vocês, tá? E aí, o que acontece? A gente tem essa apostila, e aqui vocês podem conferir o que a gente vai estudar. Então, aqui, ó, esse aqui é o conteúdo da apostila. A gente está nessa parte 2 aqui, que é Fundamentos da Programação. Depois a gente vai ver, na aula que vem, a gente vai começar a ver estrutura condicional, e na quarta aula, estrutura de repetição. Talvez dê tempo da gente ver um pouquinho do 4 na aula que vem. E aí, mais pra frente, a gente vai voltar a falar de string. Então, eu vou só passar um pouquinho sobre essas operações com strings, esses operadores de string, mas a gente não vai aprofundar nisso agora, tá bom? Certo? Então, vamos lá, ó. Operadores de string. Aqui eu estou fazendo algumas declarações de variáveis. Deixa eu tirar essa parte aqui. Estou declarando A como novo, B como ensino e C como suplementar. E aí eu chamei aqui o X de NES. Então eu declarei as variáveis aqui em cima, A, B, C e NES. E aí a gente vai usar para aprender esses operadores só essas variáveis, tá? Então, para imprimir as strings, do jeito que a gente já vinha fazendo, A, B, C e X, ele aparece certinho o nome das strings. E aí uma coisa importante, ó. Repare que quando a gente coloca a variável, ele até imprime um espacinho aqui, tá vendo? Mas esse espaço ele não está dentro da string, tá? É um espaço da impressão dele mesmo. Aqui tem a forma da gente concatenar strings, ó. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente soma variáveis que são strings, o computador ele vai entender que a gente está juntando
essas cadeias de caracteres uma depois das outras. Então, aqui ele imprime o novo, que é o nosso A, não tem nenhum espaço dentro dele. O B em seguida é ensino e depois suplementar. Ele junta tudo e imprime uma depois da outra. Certo? Aí, se eu quisesse colocar um espaço entre elas, eu colocaria uma outra string. Então, aqui eu estou colocando uma string que é um espaço vazio. O espaço vazio também é um caractere, né? Certo? Isso se chama concatenação, quando você coloca uma sequência depois da outra. Isso, inclusive, serve para lista também, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui em cima, criando uma lista também. Estou definindo a mesma lista que eu defini lá em cima, né? Mas, em todo caso... Vou pegar a lista aqui de cima aqui mais alto. E também vou criar uma tupla. Essa tupla aqui eu vou colocar outros nomes agora. Uma tupla de números. E aí a tupla números eu vou colocar números de 5 em diante, né? Então aqui eu imprimi pela variável, isso a gente já vinha fazendo. Aqui eu concatenei a string e aqui eu vou concatenar a tupla, por exemplo. Então, ele pegou a minha primeira tupla e juntou com a outra de cima, certo? Faz sentido? Tem alguma dúvida? Não? Certo. Isso se chama concatenação de strings, mas vocês podem ler como concatenação de sequências, tá? Pode falar, Rodolfo. O que é uma string, por definição? String é uma sequência de caracteres, é uma cadeia de caracteres. Tá. Você, inclusive, essa é uma boa pergunta, você também pode interpretar uma string como uma lista de caracteres, assim, não é exatamente isso, mas você pode. Então, aqui em cima, por exemplo, tem a string x, né, que é nest. Então, eu sei que o n está na posição 0, o e está na posição 1 e o s está na posição 2. Então, se eu fizesse x 1, deveria me aparecer o e. Certo? A string, a lista e a tupla, elas são muito parecidas. As três são sequências. O computador entende eles sequencialmente. Beleza. Beleza. Você pode multiplicar uma string também, eu vou colocar uma sequência, né, no geral. Então, aqui, o A pra gente era novo, né? Ele aparece novo, novo, novo. A gente também pode multiplicar uma lista. Em cima a gente chama de lista nome. Ele colocou os nomes 3 vezes, né? Uma vez, a segunda vez e a terceira vez. Certo? E para a tupla é a mesma coisa. Faltou o S.
E aí vem uma parte bem legal que a gente vai estudar com mais profundidade lá para frente, que é como você edita uma string que você quer imprimir. Então, tem duas formas mais usuais hoje em dia que a gente usa para imprimir essas strings, né, para editar elas dentro do print. Aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou colocando uma string para ser impressa, e dentro da string eu estou deixando essa chave aqui, vazia. Essa chave ela vai me indicar que ali dentro eu vou colocar uma variável. Certo? E aí dentro dessa variável aqui eu posso colocar, sei lá, posso colocar uma lista, posso colocar uma tuple, enfim. No caso eu estou colocando a variável que eu criei lá em cima, que significa NES, tá? Que guarda o nome NES. Então eu deixo um espaço dentro da minha string, e aí eu coloco format, e aí dentro do argumento do format é a minha variável que eu quero que seja impressa. Certo? E aí a gente estava vendo esse format, né? Então a gente deixa um espaço para variável e a gente pode inclusive continuar escrevendo na nossa string aqui. Então eu estudo no NES, que significa, aí eu vou deixar um espaço, outro espaço e outro espaço. Então aqui o que eu fiz? Eu deixei 4 espaços dentro da minha string. Ai, meu Deus. Cadê? Eu tirei o negócio, não sei como. Aqui. Deixei 4 espaços dentro da minha string, e aí aqui dentro eu coloquei as variáveis que eu quero que entrem dentro da impressão nesses espaços, tá? Tá bom? E aí dentro disso você pode inclusive editar a ordem dele. Então, aqui eu quero colocar o 0. Então aqui eu estou dando os numerozinhos que deveriam ser a ordem que as variáveis vão aparecer aqui dentro. Então ele primeiro colocou a primeira variável que aparece dentro do format, depois ele colocou a terceira, que é 3, né, posição 3, que é o C, que significa suplementar lá em cima, que a gente definiu. Aí o novo, né, e depois o em cima. Fez sentido? Tem alguma dúvida? Esse era o jeito que a gente, mais usual que a gente imprimia até criarem as F-strings. F-strings, agora já deve ser mais velha, deve ter tipo uns, sei lá, 7 anos talvez, um pouquinho mais. Mas é quase a mesma coisa que a gente fazia aqui em cima, só que ele avisa como se ele avisasse para o print antes que a gente vai fazer isso aqui, e aí a gente pode colocar a variável dentro do print, tá vendo? Sem fechar as aspas, inclusive. Isso aqui funciona exatamente da outra forma, só que dentro do print mesmo. O NES é a sigla do novo ensino suplementar. E a gente coloca a variável já dentro da string. Tem alguma dúvida sobre isso aqui? E aí a gente tem também a edição de float. Quando a gente quer imprimir os floats, a gente pode editar eles dentro do print também. Então, ó, o valor de π, deixa eu definir o π aqui primeiro. Então, ó, o valor de π é aproximadamente... Aqui, ó, eu posso colocar assim, e ele vai imprimir... Opa, deixa eu comentar isso aqui primeiro. E ele vai imprimir o número completo. Ou eu posso dizer dentro dessa chave o jeito que eu quero que ele esteja formatado. Então, aqui eu coloco 2 pontos, e depois do ponto eu quero que tenha 4 casas decimais de float, certo? Então, 4 casas de float. Ele deveria imprimir até o 15 só, né? Até o 5 aqui.
E aí, o que ele fez? Ele arredondou o que vinha depois. Aí o Omir mandou o pi inteiro aqui, quase. Ah, Rodolfo. E aí vocês podem colocar, enfim, outra quantidade de casas e ele vai arredondar o que vem depois, tá? Então, aqui depois do 5 vinha o 9, ele arredondou para cima, certo? E dentro do f-string é a mesma coisa, só que daí você coloca dentro da chave. Certo? Então, é isso sobre os operadores até agora. Aí a gente tinha falado na aula passada sobre uma... Deixa eu fechar aqui isso aqui. A gente tinha falado na aula passada sobre aquele desafiozinho de mudar os números de A e B, vocês lembram? Vocês conseguiram fazer? Alguém conseguiu trocar o valor do A e do B? O desafio era assim, a gente tinha o A valendo 2 e o B valendo 3. Sem criar novas variáveis e só usando os operadores aritméticos, como é que a gente trocaria o valor de A e B, vocês sabem? Subtraindo 1 de B e aumentando 1 em A? Não, mas você não pode mudar o valor deles, você só pode usar A e B. Então, por exemplo, eu não posso fazer assim, ó. A igual a 3, ou A igual a 2 mais 1. Ou A igual a mais 1, no caso. Não posso. Pode falar, Jennifer. Acho que... Vamos lá, quem quer falar para eu ir fazendo aqui para a gente ver? Ou, se tiver computador aí, pode fazer no próprio computador. E aí compartilha com a gente. Pode falar, Gustavo. Tipo, para trocar os valores deles? Isso, eu quero que o A valha 3 e o B valha 2. Ah, então não seria só subtrair A menos A e assim A teria o valor de 0 e depois fazer A mais B e A teria o valor 3? Boa, isso é uma coisa que dá para fazer. Então, A igual a A menos A? Acho que sim. Então, beleza. Ó. Quando eu faço isso aqui, esse é um passo muito importante desse desafio. Ó. Quando eu faço isso aqui, eu estou falando para ele o seguinte. Existe um valor lá dentro da sua memória que eu chamei de A. Antes de eu rodar esse código, o A estava valendo 2, certo? Então, eu vou fazer 2 menos 2. Essa subtração que ele está fazendo aqui vai dar 0. E aí, depois, ele vai atribuir isso àquele espaço de memória. Então, a ordem, o momento em que eu faço a operação e o momento em que eu atribuo são diferentes. Então, se eu fizer isso aqui e pedir o A, vai acontecer exatamente o que o Gustavo falou. A vai valer 0. Esse é um ótimo passo. E aí eu posso dar o valor de B para o A. Só que isso não muda o valor de B, né? O B ainda vai estar valendo 3. Então, aqui eu dei o A igual a B. E aí, se eu imprimir A, né? Vou mandar um print aqui. Se eu imprimir A e B, os dois estão valendo 3. E agora, como é que eu faço o B valer 2? Ó, o Renato mandou uma solução aqui. Você quer explicar, Renato? É porque você primeiro coloca que B é igual a B menos A. Aí B vai ficar 1.
Depois você coloca que A é igual a mais B. Vai ficar 1 mais 2 é igual a 3. Aí a gente já tem que B é igual a 1 e A igual a 3. Aí, por fim, a gente tem que B igual a B mais B. Aí B vai ficar igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Como é que é? B igual a B menos A. Aí depois? A igual a A mais B. Uhum. E depois? B é igual a B mais B. Opa. Boa, então o A agora tá valendo 3 e o B tá valendo 2, né? Então, aqui quando você faz o B menos A, você está fazendo 3 menos 2. Então, o que o computador vai fazer? Ele primeiro realiza essa operação, ele pega o valor dessa operação e aí guarda de novo por cima do valor que tinha no B. Então, eu tenho um espaço de memória que está valendo 3. Ele opera alguma coisa e aí vai dar um resultado. Nesse caso, vai dar 1. E ele escreve 1 por cima de onde estava escrito 3. Ele sobrescreve. Entendeu? Boa, Renata, arrasou. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? E aí, então, o B vai estar valendo 1, né? Então, ele só pega o valor do 3, que era 2, do A, que era 2, e aí ele soma 1. E aí, aqui o B está valendo 1. Então, ele pega 1 mais 1, e aí sobrescreve e vai valer 2. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Faz sentido? Boa. Isso é legal para vocês treinarem, para vocês pegarem a ideia de quando que a memória do computador é alterada ou não, tá bom? Então, convertendo os tipos. Às vezes é interessante para a gente converter o tipo de variável de um para outro. Então, por exemplo, pegar uma string e transformar num número, pegar um número float e transformar num inteiro, ou o contrário, né? Pegar um inteiro e transformar num float. E aí existem formas de fazer isso. Então, aqui, ó. Eu criei o inteiro e eu vou printar o tipo do inteiro. Eu vou chamar ele de número, na verdade. Mas de num. Oh, meu Deus. Essa função também é uma que a gente viu na aula passada, né? Vocês lembram? É o tipo do número. Então, aqui eu criei um número que vale 1, e aí e a classe dele é inteiro, né? Natan, a gente está usando o Google Colab, tá? Eu vou te mandar o link aqui para você usar, mas depois você vê na aula passada a gente explica como que usa o Colab. Você está com o computador aí? Não está com o computador? Então, tenta acessar. Eu não sei se pelo celular você vai conseguir acompanhar tanto, mas qualquer coisa, depois você assiste a aula, eu vou disponibilizar tanto esse notebook que a gente está fazendo aqui, quanto o vídeo no YouTube, tá? E aí você consegue acompanhar e testar essas coisas. Tá bom? Tá bem. Então, aqui, criei um número, ele vale 1. E aí, o tipo dele é inteiro. Agora, eu vou criar uma variável chamada flutuante. E, em vez de eu dar o valor dela, eu vou dar a minha variável dentro dessa função float aqui. E o que essa função faz? Ela pega um número e transforma em float. Certo? E aí, se eu pedir para ele imprimir, o tipo é float, e aí ela já mudou, tá vendo? Agora ela tem uma casa decimal. Ela não é mais como a gente definiu aqui em cima. Certo? Além disso, tem como a gente fazer de volta, né? Tem como a gente transformar de float para... Tem como a gente transformar de float para int de novo. Daí eu vou fazer o seguinte, inteiro.
Então, eu vou pegar o meu texto, que era um número flutuante. E aí eu vou dar um int, essa funçãozinha aqui, dentro do flutuante. Certo? E aí o que acontece? Ele transforma de volta para inteiro. Tá? Entre inteiro e flutuante, é legal fazer isso, mas como a alocação de memória do Python ela é dinâmica, né, as variáveis são dinâmicas, isso fica mais interessante ainda quando a gente faz com string. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável texto e pegando a minha variável flutuante lá em cima, que valia 1.0, e transformando em string. Então, aqui, ó. Se eu printar o tipo da minha variável, agora é uma string, certo? E aqui dentro do print, ele ainda tem o mesmo valor, só que isso aqui a gente agora lê como string, tá? Fez sentido? E aí, o que acontece se a gente tentar fazer diferente agora, né? Se a gente tentar transformar esse texto em int. Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar de inteiro 2. E vou tentar dar um int texto. O texto, ele é um string, a gente acabou de ver. E eu estou tentando transformar esse valor em um int. Por que deu errado? Ou se eu fizer o que o Daniel sugeriu aqui, né? Tentar transformar um 4.93 em um int. Vamos tentar aqui. Deixa eu comentar essa célula. E aí, o que aconteceu? Vocês sabem? Primeiro com o texto. Por que o texto deu errado aqui quando eu for transformar ele de texto para inteiro? Pode falar, Rodolfo. Pro primeiro eu acho que é porque ele não tá vendo mais como um número. Eu não sei, na verdade. E o segundo ele só pegou a parte inteira do número. Boa. Então, ó, no primeiro, esse ponto aqui, ele não é mais um ponto de número, ele não está mais vendo aquele conjunto de caracteres como um número, ele está vendo como uma outra coisa, que é uma sequência. Lembra que a gente falou que string, lista e tupla são sequências ordenadas? Então, é um outro tipo de variável que não tem nada a ver com float e número. Então, ele não consegue transformar de texto para int. E aí, o que o Rodolfo falou, foi o Rodolfo, né, que disse? Boa. O que o Rodolfo falou aqui é que ele pega só a parte inteira. Isso a gente chama de truncamento, tá? Então, a gente pega um número float, a parte inteira dele a gente imprime dentro do int, e a parte que não é inteira, a parte decimal ali, a gente joga fora, a gente trunca. Que vida erro, peraí. Então, int de 4.93 vira só o 4. Por mais que seja o 9, ele não arredonda. Certo? Tem como arredondar também. Vocês me pegam, viu? Eu acho que é... Não deve ser isso. Acho que é... Boa, arredonda pra cima. Mas isso aqui também não é uma função que vocês vão usar agora, tá? Mais pra frente a gente pode usar. E aí, tem uma outra coisa que dá pra fazer, que é legal, que é um pouco contra-intuitivo até. Então, eu vou criar um inteiro 4 aqui. Opa, inteiro 4. Ela não pode dar espaço para definir variável. Um float no texto. Então, eu vou pegar esse texto aqui em cima, que o computador está lendo como texto, e vou transformar num float. E aí, quando eu pedir para o computador imprimir,
Não, ele imprimiu como float. Se eu pedir o tipo, é float também. Certo? Então, eu não consigo passar de texto para int, mas eu consigo passar de texto para float. Certo? Então, se eu quisesse passar um texto para um inteiro, eu teria que passar primeiro para float, de float para inteiro. Exato. Então, eu posso fazer isso aqui embaixo, ó. Já até perdi a conta, vou chamar de inteiro novo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um texto, eu vou pegar uma variável que é uma string, só que eu vou dar um número para ela. Então, 6.82. Opa, ponto. Se eu colocar com vírgula, ele vai dar erro, tá? Sempre ponto. Aí eu vou pegar isso aqui e vou transformar em float. E aí, quando o computador já lê ele em float, eu vou transformar ele em int. Certo? E aí aqui, gente, importante, o computador sempre vai ler do que está mais dentro dos parênteses para o que está mais para fora, tá? Isso é uma coisa que dá para exemplificar bem aqui. Então, ele primeiro vai olhar o que está mais dentro dos parênteses, que é isso aqui, e ele vai ler isso aqui como uma string. Aí depois ele vai olhar o que está para fora, né? O próximo parênteses. É isso aqui. Aí ele vai pegar aquele string e vai transformar em float. E aí o outro parênteses, ele vai pegar aquilo que ele acabou de transformar em float e transformar em int. Então aqui, print inteiro novo. 6. Então, vamos ver o tipo dele agora, né? Certo? Isso, exatamente. A ordem dos parênteses segue o que é na matemática. Só que ele não diferencia, e na matemática a gente diferencia, né? Parênteses, colchete e chaves. Aqui cada símbolo tem uma função. Cada símbolo tem um papel dentro do seu código. Então, quando a gente está usando alguma função, que são essas palavras aqui, que ficam de cores diferentes, que são as palavras de função, palavra reservada, a gente sempre usa parênteses. Bom? Aí a gente usa o colchete para declarar a lista, a chave para declarar o conjunto, daquele jeito que a gente aprendeu aula passada. Tem alguma dúvida até aqui? Beleza, então vamos fazer uma pausa de 20 minutinhos, aí depois a gente volta, que a segunda parte a gente vai aprender a dar input dos dados para o computador. Isso é legal. Ok, então. Agora a gente vai falar sobre input de dado. Então, até agora o que a gente estava fazendo era dando um valor para a variável dentro do nosso código. Então, desde o começo a gente já sabia quanto que a variável ia valer. Então, eu coloquei lá banana igual a 45, criei uma lista com números dentro. Enfim, eu desde o começo sabia qual que era o valor que ia estar dentro da minha variável. Aí agora a gente vai começar a aprender a receber esse valor do usuário. Então, o que isso significa? A gente vai criar uma variável, mas o valor dela vai ser recebido só mais tarde. Então, ela só vai ter um valor quando quem tiver como usuário do nosso programa digitar alguma coisa. Então, isso cria uma interação entre o usuário e o computador e aí um retorno do computador, certo? Vamos ver como é que isso funciona. Então, input de dados. Então, a gente tem uma função que se chama função input, né? E ela obtém uma entrada de dados que o usuário vai digitar para a gente. E aí, uma coisa importante sobre essa função é que a saída dela, ela sempre vai receber uma string. Por mais que a pessoa digite um número, a sua variável vai receber uma string. Então, como é que isso funciona? Eu tenho uma variável aqui que eu criei, que ela é o nome, e aí esse nome vai receber o resultado da minha função input. Então, eu coloquei a função input e uma frasezinha. Essa frasezinha vai ser o que o usuário vai receber quando eu der enter na célula. Então, eu vou dar enter na célula, vai aparecer assim, qual é o seu nome? Vamos ver. Qual é o seu nome? E essa caixinha de seleção aqui é a função que criou para mim.
Então, a função cria uma caixinha onde eu posso digitar uma coisa, e aí, quando eu digitar, isso vai ser o resultado da minha função, e vai ser uma string. E aí, o computador vai pegar o resultado dessa função e vai guardar lá dentro da variável nome. Certo? Então, ó, por exemplo. E aí, uma coisa importante, ó. Essa setinha aqui, ela mostra em que parte do código que o computador tá. Então, o computador ainda está rodando essa parte aqui. A gente não tinha visto isso porque todos os códigos que a gente digitou até agora são muito simples. Então, a gente sempre digitou... Opa, tá travando? Já usei C, sim. Eu aprendi a programar com C, na verdade. A gente... Voltou já, gente? Tá funcionando? Boa. É igual o scanf do C. Então, aqui a gente está... essa função aqui, ela ainda está rodando. E ela não vai parar de rodar enquanto eu não digitar aqui e der um Enter. Quando der um Enter, aí ela para de rodar. E ela vai pegar tudo que eu digitei aqui dentro, vai transformar numa string e vai guardar dentro dessa variável aqui que eu defini, que é nome. Então, ó, dei um Enter. E aí, meu nome já está valendo o que eu digitei ali. E aí, se eu printar nome, parece que eu digitei. Certo? Legal. Então, essa aqui é uma função por si só, e o que eu digito aqui é o que o usuário vai ver antes de digitar. Então, é como se fosse uma instrução para o usuário. Certo? Então, vamos ver. Ó. Você também pode usar os valores digitados pelo usuário para realizar alguma tarefa, e então retornar uma resposta. Por exemplo, vamos fazer uma calculadora de soma, e aqui eu vou fazer junto com vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Então, ó, eu coloquei duas coisas para imprimir aqui. Primeiro eu vou imprimir, vamos calcular uma soma. Isso é para tornar o... Deixa eu tirar até a gente faz isso aqui no final. Estou dando um input aqui, e aí o que vai aparecer é, digite o primeiro número. Então vamos fazer só para ver o que acontece. Digite o primeiro número, igual aconteceu ali em cima. Aparece a instrução, e aí a função me gera uma caixinha onde eu posso digitar uma informação. Então eu digitei 4, por exemplo. E aí pronto, ela pegou e guardou dentro daquela variável ali. Certo? E aí agora eu quero digitar um segundo número, porque eu quero dois números que o usuário vai digitar para mim e que eles sejam somados. Então eu vou digitar número 2, criando uma outra variável. Acho que travou. E aí digite o segundo número. E aí, então, eu dei duas funções para o computador, né? Então, a minha setinha está aqui, ó, digite o primeiro número, dentro da função input. Então, eu vou digitar 4. A hora que eu der Enter, ele atribuiu o meu 4 aqui dentro do primeiro número, ele foi para a segunda, tá vendo? Então, ele está aqui nesse número 2. E eu vou digitar 8. Certo? Então, aqui eu peguei duas entradas que o usuário me digitou, e eu tenho duas variáveis com valores que o usuário deu. Certo? Faz sentido? Tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Eu quero calcular a soma desses dois números e quero contar para o usuário quanto que dá essa soma. Então, uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, é calcular a soma, né? O que vai acontecer se eu escrever desse jeito? Alguém sabe qual que é o erro aqui? As aspas? Dentro da soma, qual que é o erro? Ele vai estar somando string, professoras. Vai estar concatenando as duas, no caso. Isso, exatamente. Não. Isso. A senhora teria que converter os dois para float, ou depois para passar para inteiro, se a senhora quisesse. Para poder fazer. Isso assim, né? Ou direto no input, professora. A senhora já pode transformar direto lá.
Aqui, né? Isso é uma coisa também Isso. que eu vou fazer. Boa. Eu vou colocar ali embaixo, assim é uma forma de fazer, né? Então, primeiro ele vai rodar a função de dentro e depois a função de fora, seguindo a ordem dos parênteses. Eu vou colocar ali embaixo só para ficar um pouquinho mais organizado. Mas dá super para fazer em torno do input também. E aí depois eu vou pedir para ele imprimir. E aí, opa, eu vou pedir para ele imprimir a soma é... Aí, como eu estou colocando a variável dentro da minha string, eu não posso esquecer de colocar esse fzinho no começo, senão ele não interpreta direito, tá? Então vamos ver se nosso programa deu certo, ó. Deu certo? Certo? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Querem testar fazer alguma coisa? Boa. Aí aí é o seguinte, esse input aqui, você pode atribuir ele a várias coisas. Você pode, sei lá, pedir para ele dar o nome, aí você fala que, por exemplo, eu poderia ter colocado... E aí você interage com o usuário. Você pode usar esse input para receber outras informações, só que daí sempre lembrem que tudo que vem no input é uma string. Então, você sempre tem que lembrar de converter ele de volta. Certo? Tem algum tempinho ainda? Deixa eu ver o que tem aqui dentro do exercício. Opa! Aqui tinha um exercício que eu ia propor para vocês fazerem. É um exercício simples, mas acho que é legal para vocês testarem o input, tá? Aí, se vocês fizerem aí, a gente revisa daqui uns 10 minutinhos. Pode ser? Uns 15 minutinhos. Beleza, vamos ver aqui as perguntas. E se a soma tiver um número indeterminado de parcelas? Se você colocar essa soma num loop, ele vai continuar rodando até você dar o break ali no seu loop, senão e você vai perder seu código, ele vai travar em algum momento. Pode voltar na parte do input? Ok, vamos lá. Aqui, vou deixar a tela aqui, aí acho que ajuda, né? Dá um zoom. Tem pessoa que conseguiu? Tem alguma pergunta? Pode falar, Cláudia. As suas listas de exercícios vão ser todas práticas? A gente vai ter que enviar os códigos que a gente for montando ou vão ter algumas teóricas também? Provavelmente a maioria vai ser prática. Como assim teórica? O que você quer dizer com teórica? Teórica, tipo assim, vamos supor, o que é um string ou o que são variáveis, esse tipo de coisa. Se a senhora Pode ser colocaria que como tenha alguma... questão ou só... Sim, mas essas são... mas todas elas vão estar dentro do notebook. Eu vou fazer o seguinte, nessa primeira vez que eu mandei para vocês o exercício, foi só um pedido para vocês aprenderem a usar o Google Classroom, né? Nas próximas eu vou fornecer um notebook para vocês, com os enunciados e com espaço para colocar código. Com as células, né, de texto como enunciado e aí com as células de código para vocês colocarem. Só para ficar mais padronizado. Pelo menos nesse começo. Aí pode ser que mais para o final vocês mesmos criem um notebook. E aí pode ser que tenha algum lugar para vocês escreverem alguma coisa teórica. Mas o principal vai ser prática mesmo. Ok, muito obrigado. Quem quer falar da sua resposta? Porque aí eu posso colocar
Seu programa. Gustavo, você não é o Gustavo Felipe, né? Você é o Gustavo Nascimento. Posso falar? Pode, eu vou pegar o seu programa e você vai explicando enquanto eu compartilho ele aqui. Você mandou no chat? Não. Pode falar, então. O meu programa é o seguinte: eu nomeei a minha variável de ano e coloquei o input com a seguinte pergunta: saudações, em que ano você nasceu? Eu coloquei a resposta como 2010 e eu passei para o próximo código, que eu coloquei para usar o print. Dentro do print, eu coloquei, entre aspas, em 2024 você completará. Depois eu coloquei uma vírgula, coloquei 2024 menos e coloquei para inteirar o int, e dentro do int eu coloquei a minha variável ano. E no final ficou: em 2024 você completará 14. E eu fiz a mesma coisa, só que a diferença é que para a próxima, eu fiz a mesma coisa para a próxima, só que a diferença é que em vez de do ano 2024, eu coloquei o ano 2020. Boa. Teve alguma parte que foi muito difícil? Ou alguma parte que foi mais difícil que as outras? Não? Esse código foi fácil. Foi fácil? Teve alguém que mandou aqui, teve bastante gente que mandou aqui com comentário, eu acho que é legal. Alguém que fez comentário ao longo do código quer falar como fez? Pode falar, João. Posso falar, tia? Eu vou só pegar o seu código aqui. E aí eu posso colocar ele aqui no notebook pra gente ver? Você se importa? Não, tia, pode fazer aqui. Eu tô no presencial, então eu vou ficar falando aqui pelo Mac, beleza? Tá bom. Ó, eu coloquei seu código aqui, tá? Pra gente ver os comentários, porque acho que isso é uma dica legal também. Já pode explicar? Uhum. Primeiro eu defini nascimento com a variável do int input para a gente ver o tipo ano que você nasceu. Aí já vai pegar o ano do nascimento. Depois eu defini mais duas variáveis ali embaixo, que são as das idades de 2024, que é 2024 menos o nascimento, e 2020, que é 2020 menos o nascimento. Depois eu fiz ali os dois prints, que é aí em 2024 você completar para a idade de 2024 e depois a idade de 20. Então vamos ver. Que ano você nasceu? Deu certo. Boa. Alguém tem algum comentário sobre o código dele? Parabéns, João. Eu vou só comentar uma coisa aqui. É muito legal vocês irem fazendo isso aqui, o que o João fez, de colocar comentários. Eu vi que alguns de vocês colocaram no chat também, código comentado. Até agora eu não fiz tanto, né? Eu coloquei só o título. Mas é bom vocês irem contando o que vocês estão fazendo ao longo do código, porque essas partes que estão com hashtag são comentários de código, o computador ele não lê, ele só lê o que não tá. Mas é bom para, caso alguma outra pessoa venha ver seu código, venha corrigir seu código, ela entender o que você está querendo fazer naquela parte, tá? Então aqui ele colocou data de nascimento, né, que é onde ele pega o nascimento da pessoa, a declaração das variáveis e os prints. Eu acho que isso é legal porque quando, por exemplo, se vocês forem mandar algum exercício um pouco mais comprido, para quem está corrigindo lá nas atividades, fica mais fácil, tá? De entender. Pode colocar um espaço depois diga o ano que você nasceu. Uhum. Ó, eu vou pedir, aí se vocês não quiserem, não precisa, tá? Mas vocês não se sentirem confortáveis.
Mas a Mariana, se puder explicar o que você fez, Mariana? Ah, não, pera, Mariana não. Eu acho que né? Alguém que usou o float em vez do int, quer explicar por que usou o float, não int? Porque seria mais rápido e você conseguiria atingir o resultado mais rápido, direto, sei lá. Boa. Uma coisa que pode acontecer aqui, no caso de eu colocar uma dica geral, na verdade. Sempre que vocês tiverem. Quer falar, Pedro? Pode falar. Professora, eu creio que se o usuário digitasse o ano com algum ponto ou alguma coisa assim, se você tentar transformar direto para inteiro, ele daria erro. Aí com o float poderia impedir esse erro. Uhum. Boa. Boa. Então, se eu pedisse, por exemplo, o ano de nascimento. E aí aqui eu vou colocar ele dentro de um int. Peraí, vou mandar de novo. Aqui o que eu fiz foi clicar dentro do parar, tá? Ele para de rodar se você clica dentro dessa bolinha aqui. Então, por exemplo, eu sou um usuário muito espertinho que quer testar se seu código está funcionando bem. E eu digitar assim, ele deu erro, tá vendo? Então, ou você coloca o int por trás do float, e aí ele não vai dar erro, ou você deixa no float mesmo, porque não tem muita perda, tipo, não acontece nada se você usar float no lugar de int, só vai gastar um pouquinho mais de memória. E como o código é pequeno, talvez valha a pena, nesse caso, você usar float. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Mas seu código estava certinho, João Marcos. Assim, o usuário ele não sabe o que você está fazendo. A Mariana perguntou se por isso que tem que colocar o número inteiro. O usuário não sabe o que você está fazendo. Você podia digitar, sei lá, 45.5. E aí, isso não faz o menor sentido, né? Tipo, 45. Eu vou colocar 45. Desculpa, eu vou usar esse código aqui de cima que já está inteiro. Tipo, isso não é real, né? A pessoa vai completar 1979 anos de idade. Não, tá errado, né? Então, enquanto programador, você tem que pensar nos erros que o usuário pode cometer ali. Então, na verdade, ele teria nascido, sei lá, em 1945, mas ele resolveu colocar só os 2 últimos dígitos. Ou ele pode resolver colocar um número com vírgula. O usuário pode fazer de tudo. Você, enquanto programador, tem que se antecipar ao que o usuário vai usar do seu código e tentar prever erros, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente também. Então, vamos lá, outras perguntas. Tem como usar na equação? Tem. A gente vai ver isso já na próxima aula. Pode falar. Professora, e se ele colocar uma frase, um número de extenso? Se a pessoa usuário. Se ele colocar o quê? Desculpa, não entendi. Um número de extenso ou uma frase. Fez um barulho na hora que você falou, desculpa, eu não entendi de novo. Pode repetir? O que acontece se o usuário colocar um número por extenso ou uma frase? Se ele colocar um número por extenso. Não vai dar certo, vai dar erro. Por quê? A gente vai digitar aqui alguma coisa e o computador vai pegar aquilo como string. Se a gente estiver convertendo ele para int ou até mesmo para float, aquele negócio que a gente pegou do input não cabe numa variável float. E a gente está tentando forçar ela a virar um float. Então o computador vai falar, não dá certo. Então vamos tentar. Vou digitar meu nome em vez de digitar o ano de nascimento, né? Ó.
A gente não pode converter string para float. O computador não consegue. Aqui a gente poderia colocar, ou para int também, não ia dar o mesmo problema. Aqui a gente pode usar tudo que a gente aprendeu na sala para fazer, por exemplo, um formulário. Aí perguntando o nome, o ano de nascimento, algumas outras informações e guardar essas coisas dentro de uma lista, por exemplo. E aí, nesses últimos minutinhos que faltam, já ela vai acabar mais cedo. Vamos ver aqui, o Amir perguntou o que está errado nesse código. Vamos tentar achar. Deixa eu só rodar esse aqui, que esse aqui tá certo. Então, deu certo esse aqui. Vamos fazer o próximo. Esse código, então, ele vai perguntar o ano atual. Ó, vamos ver onde ele dá erro. E o ano de nascimento. Ó, tava dando tudo certo até agora. Ah, deu certo. Deu certo, amor. Tá certinho, sim, não tem erro não. Se eu escrevesse um input, se você tiver um input e escreve uma letra e um número e tentar transformar em int, ficará só um número? Não, ele vai ler como string e isso não vai caber dentro do int. Então vamos tentar. Então, por exemplo, A3. Ah, desculpa, eu não fiz o int, né? Deu erro. Vamos tentar o contrário, também vai dar erro. Todos eles vão dar erro. A única coisa que talvez não dê erro... não, vai dar erro em todos mesmo. Tem que primeiro converter para float para depois para int. Ó, vamos fazer esse daqui e aí a gente já para por hoje. Então, cria um programa que receba 3 valores. Deixa eu... Aí, ó, ele recebe 3 valores do usuário e vai armazenar esses valores em uma lista. E depois multiplique os 3 valores da lista e retorne o resultado. Tá bom? Aí esse é o último exercício de hoje. Aí depois eu vou mostrar os exercícios dessa semana e a gente já encerra, tá? Aqui 10 minutinhos. Pode falar, Ana Luísa. Posso colocar seu código aqui? Pode sim. Dessa vez eu usei a explicação do jeito que você tinha colocado, que era mais interessante. Aí o primeiro passo foi definir 3 variáveis, A, B e C, e para cada uma delas eu usei o esquema do float, input, e depois digitar o valor. Eu coloquei na ordem de digite primeiro, segundo e terceiro valor, respectivamente. Depois você abre uma outra variável, a lista, que vai ser igual a... Aí você abre as você vai abrir aqui, como se fosse parênteses, esqueci o nome desse sinal, A, B, C. E aí depois você vai imprimir esse resultado, né? Você vai colocar print, eu já coloquei o F direto e abrir depois a lista de novo dentro do texto, da string. Aí depois você já coloca um novo valor para a lista, onde ela vai ser igual a multiplicação entre os valores de A, B e C. E por fim, você imprime no mesmo esquema anterior. Boa. Aí, de teste, eu usei 2, 3 e 4. Deu certo. Vamos ver. Quatro. Aí ele imprimiu aqui e pegou 24. O resultado tá certinho. Aí você colocou como float, né? Por isso que ele tá vindo com um ponto, vírgula zero, aliás. Até porque você não tinha especificado se o usuário ia digitar só inteiro ou, enfim. Boa. Exato. Uma boa.
você definiu a lista como chaves. E aí, como a gente falou listas, tem que usar o colchete. Tá bom, vamos dar isso. Se a gente pedisse o tipo da lista, a gente digitasse, né, type lista, ele ia dar conjunto aqui. Pode falar, Max. Professora, eu percebi que nesse caso, se você fizer 2, 3, 4, dá. Agora, se você fizer 4, 3, 2, vai dar o mesmo de 2, 3, 4. Não, pera. Como assim? Não, tipo, é que eu quero dizer, se a pessoa escrever 4, 4, 3, 2, aí como é que faz para aparecer 4, 3, 2, não 2, 3, 4? No código anterior, né? Então, ó, se a gente fizer assim, e aí digitar o 432, vamos esperar ele rodar, eu já digito. Acho que deve ter caído aqui. Não, era pra estar funcionando. Eu acho que é só mudar a ordem que você digita, né? Não, tipo, quando você vai colocar os valores, ao invés de colocar 2, 3, 4, você coloca 4, 3, 2. Não é isso? Peraí, vamos tentar aqui com... Mas aí no meu teste ficou 2, 3, 4 também. Tá, eu vou ver aqui. Aí, agora foi. Então, 4, 3, 2. Então, é isso aqui que você tá falando? É Boa. isso. Então, o que aconteceu? A gente aqui está definindo com chave, né? E aí, quando a gente define alguma coisa como uma chave, desse jeito aqui, então uma variável igual a chave, alguma coisa dentro, o Python vai entender como um conjunto. Então, vamos tentar aqui. Então, vou pedir o tipo... Não. Então, definir a lista e pedir o tipo da lista. Eu não sei por que ele está demorando tanto. Aqui, ó, definir a lista e aí eu tô pedindo o tipo da lista. Teria que definir isso aqui atrás também. Mas enfim, aqui ele vai definir como um conjunto, né? Vou dar só um exemplo de números mesmo para ele... 7, tá vendo? 7 é conjunto. Então ele vai ler essas coisas aqui e ele não vai se importar com a ordem que a gente está usando, porque dentro do conjunto não existe ordem. Nesse caso, ele provavelmente ordenou em ordem crescente, né? Então, se a gente trocar aqui, que nem a gente tinha feito antes, por um colchete, esse é o jeito que você usa para definir uma lista, que é com colchete, certo? Então, se a gente rodar agora, ele já vai imprimir certinho o valor que a gente deu. Então, 4, 3 e 2, né? Opa, e 2. Ele imprime na ordem, tá vendo? Então, o conjunto, ele é um objeto que não ordena nada dentro dele. A lista, ela é uma sequência ordenada, certo? Quer falar, Maria Rita? Esse último exercício, tá dando pra me escutar, pra me travando aqui. Sim, tá sim. Tá travando? Ah, ok. Não, tá dando pra mim. Esse último exemplo que você falou,
me lembrou um dos problemas que tem, em que tem tipo assim, pense em um número. Aí a gente coloca o número e aí, se eu não me engano, o computador consegue adivinhar, ou é o inverso. Pense o número que ele meio que vai tentar adivinhar qual é o número que você pensou. E aí tem todos esses cálculos para fazer essas combinações de descobrir que número a pessoa pensou. Algo assim, eu não sei se eu consegui explicar direito. Uhum. Ah, tem como fazer isso sim. Dá pra gente brincar de. Só com isso que vocês já aprenderam, dá pra vocês brincarem de criar esses programinhas. Você primeiro tem que descobrir a lógica, né, matemática que tem por trás desses truques, e aí depois você consegue implementar com isso aí que vocês já sabem. Aí agora eu queria que. Ó, pouca gente acessou o valor. Ah, deixa eu só fazer um comentário aqui antes. Aqui o que a gente está fazendo, nesse código aqui, depois que a gente define a lista, a gente está multiplicando as variáveis. Ó, vê que a gente faz A vezes B vezes C, então ele vai retornar para esse ABC aqui. Ele vai calcular essa multiplicação e ele vai alocar dentro da lista, certo? Então, se eu pedir a lista aqui de novo, ó, então ele já rodou esse código aqui de cima. Eu vou pedir para ele printar a lista. O que vocês acham que vai sair? O produto, né? Que foi a última variável, a última mudança que a lista sofreu. Isso. Saiu o produto, tá vendo? Então eu já perdi essa lista aqui de cima. Porque eu sobrescrevi o produto na lista. Certo? Alguém fez isso de alguma forma que mantivesse a lista? Quer explicar como fez? Eu criei uma nova variável, P, que seria o produto dos três. E aí a lista não se alterava. Você mandou aqui no chat o seu também? Mandou, né? Vou colocar aqui. Aí você. Mandei. A gente vê. Acho que é muito, muito legal, gente, vocês fazerem isso aqui, ó. De colocar os comentários, tá? Para identificar o que está sendo feito. Vou deletar essas aqui, só para não ficar por um espaço. Boa. Então vamos lá, ó. Ah, eu acho que você tá com. Você colocou esse aqui, ó. A aspas estava no lugar errado, daí ela não. Boa. Então vamos lá. Consegui com os mesmos números para a gente saber o resultado. Bom, então aqui você criou a lista, né? Pega os números, coloca ali e depois cria uma nova variável com o P. E aí você printou a lista e depois printou as variáveis usando format. Beleza. Vamos ver aqui. João, quer falar? Posso usar seu código ali? Aí aqui no do Cauã ele manteve a lista, né? A lista está preservada. E é engraçado, né? Porque é um exercício só e tem vários jeitos de resolver. Cada um fez de um jeito. Qual que foi a diferença do seu, João? Quer explicar? Eu decidi, de começo, definir os valores, como você fez. Depois, fazer a lista dos valores ali embaixo. E na hora do print, ao invés de criar outra variável com a multiplicação dos valores, eu selecionei cada valor e multipliquei em por número.
Deixa eu passar. Professor, o áudio está desativado. Prof, tu tá mutada. Ah, voltou. Obrigada, gente. Então, o que ele está fazendo aqui é ele cria os valores e ele só usa os valores para montar a lista. Depois disso, ele poderia, inclusive, fazer isso aqui, ó. Certo? Então, eu estou deletando essas 3 variáveis. Quer dizer, eu acho que isso vai dar errado, na verdade. Vamos ver. Deu certo. Então, eu criei as três variáveis. Aí eu guardei essas variáveis dentro de uma lista, o valor delas. Então, a minha lista ali está valendo 4, 3 e 2. Então, deixa eu imprimir para ver se é isso mesmo. E aí, depois eu deletei as variáveis, porque eu não preciso mais delas. Eu só acesso elas a partir do valor da lista. Esse é um outro jeito também. Ainda não, a gente não vai usar muito lista nesse comecinho de curso, mas para o final, talvez a partir da 4ª, 5ª aula a gente comece a usar. Mas é legal vocês começarem a trabalhar mais com lista desse jeito, assim, ó, de acessar pelo index, sabe? Porque como esse curso aqui, ele é o primeiro, então a gente só está aprendendo a base de Python, né, o comecinho. Mas a ideia dentro do NES é que vocês trabalhem bastante com dados. E aí, dados, para trabalhar com dados, para usar essas estruturas, listas são muito importantes. Lista, database, enfim, estruturas de dados desse tipo são bem importantes. E todas elas a gente acessa por index. Certo? Mas é legal esse exercício para a gente ver como cada um tem um jeito também de programar. Ó, aqui tem um comentário que é bem curtinho. Aqui é um texto com variáveis um pouco mais sucintas, né, um texto mais coeso, né, dentro dele. Aqui tem uma f-string, Aqui já é uma string que é impressa com format, né? Aqui comentários mais longos. Então, cada um tem uma assinatura dentro do código também. Isso é bem legal de notar. O Almir pediu para ver esse código aqui. Vamos ver. Pode falar, Gustavo. Como é que se faz o dicionário mesmo? Dicionário, peraí que a gente já revê. Ô, Amir, seu código deve funcionar certinho, eu acho. Vamos tentar. Deu certo seu código, Amir. Não tem nada errado, não. Eu acho que você podia, talvez, fazer... Deixa eu só fechar aqui, pessoal, já volto. Pronto, ó. Todas as melhoras aqui, elas são muito detalhes mesmo. Por exemplo, colocar... Aqui você podia colocar um ponto e vírgula, um espaço, para ele ficar bonitinho aqui embaixo, né? Você podia tentar acessar os valores a partir da lista. Eu acho que é uma coisa boa também para ir treinando. Mas de resto está funcionando perfeitamente. Você tinha perguntado alguma coisa, Gustavo? Desculpa. O dicionário, né? Como saber para melhorar... Como melhorar ele para talvez seja muito grande? Eu acho que sim. Se você quiser diminuir ele no sentido de criar variáveis, eu tiraria esse produto e faria desse jeito aqui, ó. Aí você está criando uma única variável só, que é a sua lista. Você já deletou as 3 primeiras aqui em cima, né? Aí você fica só com a variável lista. O seu código inteiro vai usar uma só. Tá bom? É um jeito.
Vamos ver aqui. Como eu faço para falar com o Williams? Eu vou pedir para ele entrar em contato com vocês, mas ele deve estar em algum grupo de vocês. Sobre a questão do crédito. Vamos falar do dicionário, então, de novo. O dicionário, ele é uma variável que você define dessa forma. Dicionário. O dicionário, ele tem... Vou tirar esse acento só porque eu não gosto de definir variável com acento. O dicionário, ele é uma variável que ele é criada em parzinhos. Gente, quem precisa sair pode ficar à vontade, tá? Não precisa ficar mais. Ele precisa de um par chave e valor. Então, dentro do dicionário, você sempre vai ter uma chave que corresponde a algum valor. Então, por exemplo, na aula passada a gente fez um dicionário de frutas. Banana, 45. Opa. A chave tem que ser dessa forma, e aí você dá um valor. Ou maçã, vermelho. Obrigada, Amir. Ele deve estar em algum grupo de vocês mesmo. Faltou vírgula aqui. Por que eu estava dando errado? Gente, vocês estão me ouvindo ainda? Acho que travou. Estamos ouvindo, professor. Boa. O vermelho tá sem coisa, né? Boa. Então, aqui eu defini um dicionário, tava dando erro porque eu tava tratando vermelho sem aspas, tá? Quando você faz sem aspas, ele acha que é uma variável. Como eu tô querendo o vermelho palavra, é uma string, então eu uso aspas. Então, aqui eu defini banana como 45 e maçã como vermelho. Podia fazer outra coisa, então podia fazer, por exemplo, banana amarelo, certo? Então, cada chave que é definida primeiro, né? A gente dá a primeira chave, aí coloca 2 pontos e o valor daquela chave. Nesse caso, eu estou fazendo um dicionário cores de frutas, por exemplo. Certo? Na aula passada, a gente fez preço de frutas. A gente colocou banana 45, maçã acho que 60. Então, aqui rodou o dicionário. A gente pode acessar esse dicionário para saber o que está guardado dentro dele. Desse jeito, ó. Dicionário. Cores, frutas. E aí, para acessar, diferente da lista que a gente coloca um númerozinho, aqui a gente vai colocar a chave que a gente definiu ali em cima. Então, banana, por exemplo. E ele retorna qual é o valor dessa chave. Certo? É assim que o dicionário funciona. Se quiser saber mais detalhes do dicionário, a gente fez lá na primeira aula, tá? E aí eu tenho alguns comentários aqui, ó. Vocês vão receber isso daqui lá no Crescent. Eu vou colocar a atividade 2 e vou mandar esse arquivo para vocês. Aí vocês podem baixar e fazer, tá bom? Aqui no cabeçalho, eu vou pedir para vocês colocarem o nome e o e-mail que vocês costumam usar nessa chamada. Porque eu estou tentando acompanhar quem está presente, tá? A gente não sabe ainda quando vai precisar dessa presença, mas estou tentando acompanhar pelo e-mail. E alguns de vocês estão usando um e-mail diferente do que está cadastrado no NES. Então, se vocês forem continuar usando esse e-mail, aí vocês colocam aqui para eu saber identificar quem é quem. E se puder também o nome de usuário, tá? Porque tem alguns que tem um nome meio esquisitinho de usuário. E aí tem exercício 1, que tem a ver com lista, acessar a lista e fazer algumas operações. Exercício 2 é um dicionário, que também é uma coisa que a gente já viu na primeira aula. E exercício 3 é um código que vocês vão precisar do input, tá? Que a gente aprendeu hoje.
Todos eles eu acho que não tá tão difícil, mas se precisar de alguma ajuda, a gente também tem a monitoria, que eu recomendo muito que vocês vão, porque o pessoal propõe também exercícios, ajuda vocês a resolverem, e aí aprofunda o que vocês veem na aula, tá? Eu acho que se eles ainda não marcaram, eles vão marcar em breve. Esse código tá certo? Vamos ver. Você usou um for. Legal. Quantos valores você quer adicionar? Vou colocar um monte de 1, hein? Pra não ter que... vai dar erro, porque eu cliquei isso aqui, peraí. Vamos de novo. Professora, Oi? no caso dicionário, a senhora colocou banana e apareceu a cor dela, que é amarela. E se eu colocar amarela, vai aparecer banana? Não. Então, eu posso colocar uma variável vai ter duas valores no tempo. Então, Ele diferencia entre a chave e o valor. Então, se eu colocar amarelo, ele nem vai entender. Viu? O que aparece na esquerda é a chave e o que aparece na direita é o valor. Certo, obrigada. Boa. E aqui, eu acho que foi o Pedro que mandou esse código, né? Pedro, deu certo o seu for, tá funcionando tranquilo. Tô só vendo aqui, você tá... Beleza, criou uma lista vazia, legal. Adicionando o número. Uhum. Boa, perfeito. Tá ótimo, viu? Você pode tentar, já que você já entende de loop e operador lógico, acho que vale a pena talvez você tentar fazer isso com menos variáveis. Tipo, qual que é o mínimo de variáveis que você consegue fazer o mesmo código? Ah, exercícios. Você quer olhar os exercícios, Pedro? Não entendi. Não, é porque na minha Meet, quando eu apertava o botãozinho de escrever embaixo, estava enviando. Ah, tá. Ó, dicionário. Escolha banana ou maçã para saber a cor. Beleza, então, banana. Aí você quer que ele retorne a cor, né? Você pode fazer assim, ó. Print a cor da banana e aí aqui dentro, opa, vou colocar o F aqui para ser um F string. A cor da banana é dicionário. E aí eu vou acessar banana ali. Vamos ver se vai dar certo. Isso. Faz sentido? Aqui, em vez de eu colocar banana, né, eu coloquei a cor e dentro da cor tem uma string, que foi o que ele recebeu do input. Certo, pessoal? Vou encerrar aqui, então. E aí eu mando a atividade hoje lá no Classroom. Quem ainda não fez a da aula passada, eu vou dar mais uma olhada, tá? O Omir que falou que o dele não teria... verdade, a cor da fruta, né? Tem razão. Teve gente que falou que o dele não foi corrigido ainda. Eu vou dar mais uma olhada hoje, assim que encerrar essa chamada, eu vou dar mais uma olhada em quem já enviou, tá bom? E aí, se sua nota não chegar hoje, você olha de novo, tenta fazer alguma coisa. Se não, daí não vai contar mesmo essa atividade. Mas não perde a partir da semana que vem, tá bom? Deu certo o código, viu? E aí, a aula, eu não sei quando eu vou conseguir subir. Da última vez eu consegui só no sábado. Mas eu vou tentar fazer antes hoje, tá? E essa atividade eu vou deixar até terça que vem.
Ou sábado, aí eu vou ver com o Williams qual que é melhor. Até mais, pessoal. Boa semana aí pra vocês, viu?